dias em que o corpo pede atenção e a gente adia. No meio da rotina, do cansaço e das demandas, se escutar vira último plano muitas vezes. E aos poucos a gente se distancia de si mesma. O episódio de hoje é um convite para voltar ao corpo, às emoções, ao cuidado. Uma conversa sobre saúde de forma mais inteira, que não separa o físico do emocional, mas integra ciência, hábitos e consciência. Com mais de 15 anos de experiência clínica, uma trajetória sólida na gastroenterologia e na endoscopia digestiva e uma formação que inclui medicina integrativa pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Nossa convidada construiu um olhar que vai além do diagnóstico. Reconhecida por sua atuação humanizada, membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia e com participação em espaços internacionais, como a University of Oxford, ela defende uma medicina que escuta, acolhe e trata o paciente como um todo. Hoje a conversa atravessa temas que fazem parte da vida de muitas pessoas: cansaço, estresse, autocuidado e a busca por equilíbrio real. A nossa conversa é com a doutora Elaine Moreira. Muito obrigada. Obrigada, pela sua Silvia. presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, falando sobre saúde, tão importante, tão necessário. E educação e saúde. Quando a gente fala na área tua, ela abrange tudo, porque muitas vezes o nosso emocional, né? A gente fala que o corpo fala. Sim. Eu não sei se o corpo fala mesmo, mas afeta principalmente a sua área. Por quê? Fala, nós temos uma conexão cérebro-intestino, muito bem definido, muito bem estabelecido. Não é à toa. É o segundo cérebro, é o segundo mesmo cérebro. que falam? O intestino como segundo cérebro, porque nós temos um sistema nervoso entérico. O que é isso? É um sistema nervoso do nosso intestino. Temos o sistema nervoso central, periférico e o intestinal. Então, as nossas emoções, tudo que nós sentimos, está diretamente relacionado ao nosso, não só intestino, ao trato gastrointestinal, que corresponde a todos os órgãos, né? Então, o trato gastrointestinal vai a gente fala que desde a boca até o ânus, é um tubo, né? Uhum. Então, começa na boca, desce na faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, que é o intestino fino, e o intestino grosso, que é o cólon. Além de órgãos como fígado, vesícula, pâncreas. E quando nós temos as emoções, é muito comum a gente falar: nossa, me dá um frio na barriga. Ai, eu tô com... né, eu tô com... minha barriga tá doendo porque eu tô nervosa. Ai, eu tenho uma diarreia, eu tenho uma constipação, por exemplo. Totalmente relacionado às emoções. Então, hoje nós falamos o eixo cérebro, intestino e mais microbiota. Cérebro, intestino, microbiota. O que é microbiota? É a antiga flora intestinal. Acho que todo mundo conhece, né? Flora intestinal. Tinha ainda temos, né? Um líquidozinho que todo mundo usa, falando para repor a flora intestinal. Que hoje nós não chamamos mais de flora intestinal. Flora seria referente somente a bactérias, mas nós sabemos que nós temos dentro do nosso intestino hoje não só bactérias, como vírus, protozoários, fungos, que compõem um mundo paralelo. Para você ter uma ideia, são trilhões desses micro-organismos. Nós temos mais microbiota intestinal do que células no organismo. Sério, doutora? E elas pesam de 3 a 4 quilos do nosso peso corporal, corresponde a essa microbiota. Então é o que mais a gente precisa cuidar, então? Sem dúvida alguma. Por isso que é tão importante cuidar da saúde intestinal. Quando nós cuidamos, Silvia, da saúde intestinal, nós estamos prevenindo doenças, nós estamos ajudando a controlar doenças e, principalmente, o nosso mental, a nossa saúde mental. Porque nós temos alguns hormônios, o principal deles é a serotonina, que todo mundo conhece como hormônio da felicidade, e sendo que falam-se de 70% a 90% desse hormônio, ele é produzido no intestino. Olha a importância de cuidarmos da saúde intestinal. Porque não importa o médico que você vá. Exatamente. Ele sempre pergunta se está tudo em ordem. Você vai no psicólogo, ele pergunta. Qualquer lugar, você vai no oftalmologista, ele pergunta. Porque ali é a base de tudo, né, Elaine? E assim, essa pergunta que nós realizamos na anamnese, nessa consulta, nessa entrevista médica, ela não... Como é que está seu intestino? Não é só a função do seu intestino. Claro que isso influencia. O intestino tem que estar funcionando todos os dias para que você tenha a saúde intestinal. Mas não é só isso.
tem vários outros fatores que interferem nessa saúde intestinal, que muitas vezes não tem sintomas. Nós temos algumas práticas, coisas que nós passamos, principalmente quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, a forma como nós nascemos, se fomos ou não amamentados, que vão determinar mais de 50% da nossa microbiota intestinal. Mas nós temos a capacidade de modulá-la, essa microbiota, principalmente através de uma boa alimentação, de atividade física, enfim, de bons hábitos. Isso que as pessoas falam, bons hábitos, dormir bem, boa alimentação. Eu ouvi outro dia um post de alguém, não me lembro, que falou assim, você tem que prestar atenção, dieta divina. Dieta divina. Eu não lembro qual foi o médico que falou isso. Você pode abrir alguma coisa, algum alimento, você olha, foi Deus que criou? Se não foi Deus, não coma. Isso é maravilhoso, né? Aquela história também de você descascar mais e desembalar menos, né? Então, isso é verdade. É verdade. Porque hoje tem tudo, hoje é tudo pó. É tudo muito ultraprocessado, né? Então as pessoas falam assim, tem química. E é verdade, tem química mesmo. Hoje é muito conservante, aromatizante. É muita química que tem nesses alimentos ultraprocessados. E é claro, eles não são saudáveis. Só que na vida atual, na correria, no dia a dia, eles estão sendo cada vez mais consumidos. E a gente fala isso principalmente focando em prevenção de doenças. Quando, por exemplo, muita gente pergunta, uma coisa simples, tá? Que eu estou aproveitando aqui a presença da doutora. Comer à noite é ruim? Realmente para digestão? Essa pergunta não é simples, não. Essa pergunta é ótima. Essa pergunta é excelente. Porque a gente nunca sabe o que fazer à noite. À noite, e é uma dúvida tão comum que eu recebo os pacientes no consultório. O que eu como à noite? É melhor jantar, é melhor lanchar? Sim. Bem, primeiro, o horário que você vai comer. Então, é a primeira coisa. Depois a gente vai falar da qualidade, do que você vai ingerir. Mas o horário é extremamente importante, que a sua última refeição do dia seja 3 horas antes de você dormir. 3 horas? 3. Tá. No máximo 2 horas. Tá. Claro, eventualmente você tem um jantar, você vai num evento. Uma vez ou outra, tudo bem. A gente não pode ser também tão rígido com tudo. Sim. Mas a sua rotina, no seu dia a dia, a organização da rotina da sua casa, o seu jantar, o seu lanche, enfim, tem que ser servido 3 horas antes. Digamos, você dorme às 10 até às 19 horas. Para de comer depois. Tá. Pode até comer uma castanha, você pode comer uma coisinha mais leve, uma pequena quantidade de iogurte, mas a refeição mesmo que seja um lanche, tem que ser 3 horas antes. 3 horas antes. Tá. Por que isso? Porque nós temos hoje a doença do refluxo. Na verdade, nós temos a doença do refluxo há muito tempo, mas nós temos hoje um aumento muito grande da doença do refluxo. Hoje, se você me perguntar o que você mais atende no seu consultório, na área da gastroenterologia, em primeiro lugar, a obesidade, sem dúvida alguma, porque ela impacta diretamente nas doenças do trato gastrointestinal. E, em segundo lugar, doença do refluxo. Claro, eu tenho gastrite, eu tenho constipação intestinal, eu tenho doença inflamatória intestinal, eu tenho várias outras doenças. Mas essas são as principais. E uma está relacionada à outra, né? O paciente portador de obesidade, ele tem muito mais doença do refluxo também. Sim, E a doença do refluxo é o quê? Muito simples a definição. É o conteúdo do estômago que fica refluindo, fica voltando para dentro do esôfago, podendo chegar até a boca. E causa a famosa azia, aquela queimação, aquela dor no meio do peito. E ela piora muito quando você deita depois de comer. Tá. Aí as pessoas perguntam, mas eu não posso fazer então aquela sonequinha depois do almoço, né? A famosa siesta. É verdade. Pode, deve, é saudável. Porém, você tem que ficar em 45 graus. Uma cadeira que inclina, você fica no máximo 45 graus. Tá. Jamais deitado. Tá. Mesmo que seja só por 20 ou 40 minutos. Que é o horário máximo, o tempo máximo, né? De 40 minutos para se fazer a siesta, que é super saudável, inclusive. Então, à noite, essa orientação é que eu falo assim, é a principal em relação ao horário. Tá, e o que comer à noite? Evitar carne vermelha. Evitar não pode comer um bifão antes de... Ai. Se fosse, vamos botar, se for 7 da noite, você for dormir às 10. Não pode ser a última, uma carne. O ideal é que não seja, tá? Mas porque ela demora mais a digestão. Demora mais a digestão. Mas 2 vezes na semana você fazer isso também, não é muito individual. A orientação é muito individualizada, né? Sim. Eu falo assim, tudo dentro da medicina é tudo muito individualizado, muito pessoal.
tem a ver com os hábitos, as doenças do paciente. Mas a minha orientação é para você evitar a carne vermelha à noite, assim como o alimento cru, a salada à noite também eu peço para evitar. Não é bom. Fica mais tempo parado dentro do estômago, então tá. para você evitar a questão do refluxo. Mas se você garantir que você vai ter 3 horas ali de intervalo, Tá. fica mais tranquilo você comer, mesmo que seja uma salada à noite. A alimentação sempre em pequena quantidade. Massa fala que vira açúcar. Sim, mas uma massa à noite, por exemplo, ela é extremamente digestiva. É melhor? É melhor. E você tem massa sem glúten hoje também, né? Que é Tá. muito mais Então, saudável. se for acontecer alguma coisa de um jantar, você escolhe uma massa que é Uma melhor. massa, sem Tá. dúvida alguma, é muito mais saudável. De preferência, a massa sem glúten, que hoje é muito fácil, né? Antigamente a gente não tinha muita essa opção. Hoje em dia é fácil, acessível, até mesmo um valor mais baixo também, mais acessível para a grande maioria da população, essa massa sem o glúten. Engraçado, né? As pessoas falam com glúten. Mas se a pessoa não tem nenhum problema, ela precisa comer sem glúten? Ela deve evitar. Porque o glúten é que deixa a gente mais estufado, é O isso? glúten, ele é uma proteína que realmente ele gera uma intolerância, uma hipersensibilidade que a gente chama, né? Independentemente se você tem algum problema ou não. Independente de você ter um problema ou não. A gente percebe que quando eu tiro o glúten da dieta do paciente, principalmente o paciente que tem aquela queixa de distensão abdominal, Tá. ele relata que ele teve uma melhora importante. Melhora. Tá. Claro, o paciente que é portador da doença celíaca, por exemplo, é um paciente que não pode ter contato com glúten. Ele não pode ter contato nem com o utensílio que teve contato com glúten. Aí a gente está falando de uma outra história que vem crescendo também na nossa população, mas não longe de ser maioria. Aí nós temos a hipersensibilidade ao glúten, que são pacientes que têm os sintomas, mas são sintomas mais tardios e que eventualmente podem ter o contato com glúten. Eles não vão desenvolver nenhum sintoma imediato nem grave. Tá? Então a gente tem que diferenciar o que é um paciente portador da doença celíaca e o paciente portador da intolerância. Mas a minha orientação, no geral, é que o paciente evite o glúten, assim como os alimentos lácteos também, né? Leite. Leite e derivados. Um leitinho quente antes de dormir. É tão comum, os pacientes pedem tanto isso Sem pra lactose. mim. Sem lactose, vai. Já é melhor, tá? Porque assim, nós, com o passar dos anos, nós vamos reduzindo a nossa quantidade de lactase, que é a enzima que degrada, né, o açúcar do leite, Tá que é a no lactose. leite mesmo. Leite. Tá no Queijo leite. pode, mas leite. Não, derivados em geral. Tudo? Tudo. Tá? Então, assim, com o passar dos anos, nós já vamos reduzindo a lactase. Tá? É comum evoluirmos para uma intolerância à lactose. Aí sim, você pode consumir o iogurte sem lactose, o leite sem lactose. Tá. Mas nós temos, dentre as principais proteínas do leite, a caseína, que também é altamente inflamatória. Tá. E aí não adianta você usar o leite sem lactose. Aí o ideal é que você consuma aqueles alimentos à base de vegetal, né? Que a gente chama de leite vegetal, de leite, mas não é leite, né? Mas são aquelas bebidas. Que aí você tem aí o conhecido como o leite, tem o de soja, tem o de aveia, tem o de arroz. Bons, São bons. Tá. Mas assim, Silvia, eu sempre falo, a dieta ideal é a dieta rotacionada, a dieta variada, que não seja monótona. Então, assim, vai consumir um leite de soja, não toma todos os dias. Vai consumir um leite de arroz, não que não seja a sua rotina. Mas você vai variando, vai intercalando. Essa é a dieta saudável e todos os alimentos. Tirando o nosso arroz e feijão, que é excelente, nossa base alimentar, né? Com a proteína. Comida natural, Comida normal. natural, nossos né? legumes. Tirando isso, não tem problema, que podem ser consumidos diariamente. O restante, quando a gente fala de frutas, quando a gente fala de, por exemplo, esses leites vegetais, o ideal é que você faça um rodízio. Faça a dieta que a gente chama de rotacionada. Doutora, muito se fala da inflamação do corpo, né? Que é a pior coisa que tem realmente. O que inflama realmente? Você falou agora do leite, né? Açúcar. Nosso corpo inflamado demora para desinflamar. O que é um corpo inflamado? A grande maioria hoje tem algum grau de inflamação, isso é fato. E a alimentação, sem dúvida alguma, é importantíssimo para inflamar esse corpo. Tá? Então, se você tem uma alimentação rica em açúcar, com muito glúten, com muito leite, a chance de você ter essa inflamação é muito grande. Só que nós temos outros hábitos que inflamam também. Sedentarismo, que infelizmente ainda existe e muito, está melhorando. Principalmente entre as mulheres, estamos nos movimentando mais. É verdade. Mas ainda existe, ainda é alto, o índice ainda é muito elevado. Nós temos a privação de sono, que também inflama. E não inflama só naquele dia que você dormiu mal, porque geralmente as pessoas têm o padrão de dormir mal. Dormir tarde, É verdade. não ter hora
para acordar no meio da noite. E hoje em dia a gente tem as A telas, maioria, né? viu, Pega o doutora? celular e fica de madrugada Eu no só celular. escuto Muito, notícia muito ruim. bom. É. E fica maratonando série, vai dormir 2, 3 da manhã. Você fazer isso uma vez ou outra não é o problema. O problema é você ter isso como rotina. Imagina, todos os dias você ter uma privação de sono. Então, assim, a gente tem essas questões, né? A alimentação, a falta de atividade física, o sono, a má qualidade do sono. Só que nós temos também poluição. Nós temos outras coisas que também vão inflamar. Nós temos o estresse, que inflama e muito, né? Aquele estresse constante, aquele estresse crônico, que muitas vezes, mesmo que você tenha algum conhecimento, você não utiliza aquela ferramenta para equilibrar, fazer uma boa gestão desse estresse. Então, a gente não pode esquecer desses também. A gente não pode ficar só cuidando da alimentação e ficando estressado. É Né? um conjunto, É um né? conjunto. Eu falo assim, isso é o autocuidado, né? Então, Tá. quando eu falo de autocuidado, dentro da medicina integrativa, nós temos o autocuidado, que é um grande pilar da prática da medicina integrativa. E no autocuidado, Elaine, eu dividi o autocuidado em 10 itens. Então, eu trabalho ele com meus pacientes. Trabalho que tem alimentação, tem atividade física, tem o sono, né? Quando eu falo de sono, eu falo sono/descanso, que é você também descansar, de você praticar o dolce far niente, né? Ficar sem fazer nada Sem fazer mesmo. absolutamente nada e sem culpa, né? Sem culpa. Mas eu falo também de trabalhar a espiritualidade, que é um pilar muito, muito importante. Conexão com a natureza. Sabe? Ajuda, né? Ajuda demais. Você cuidar da sua ocupação, do que você faz, né? Tentar fazer o que você gosta, o que faz sentido para sua vida. Ah, eu não gosto do meu trabalho. Tá, mas faça um trabalho voluntário que vai te preencher de alguma forma. Cuide do seu estresse. Faz uma boa gestão do seu estresse. Como é que faz para cuidar do estresse? Às vezes não tem A primeira jeito. coisa é você organizar seu tempo. Eu falo assim, você não sabe por onde começar? Comece organizando seu tempo. Porque você já vai melhorar 50%. Faça uma agenda, sabe, que seja adequada, que você consiga sair de um lugar e ir para o outro, contando com o trânsito, sabe? E se não der para fazer tudo naquele dia, reagenda, coloca para um outro dia. Então, começando pela sua agenda e colocando o que é prioridade realmente na sua vida. E tem outro pilar que é muito importante dentro do autocuidado, Silvia, que são os bons relacionamentos. Isso para mim, eu falo que é o segredo da longevidade. E é verdade, ter né? bons amigos. A gente tem aquele estudo, já tem quase 10 anos que eu coloco nas minhas palestras, nas minhas aulas, aquele estudo, né? Que foi feito em Harvard, que já teve 4 diretores, que avaliou, enfim, não sei quantas mil pessoas que já está hoje, porque ele continua, o estudo não acabou. Né? E ele avaliou, são homens, e qual que é a conclusão que eles tiraram? Qual que é o maior preditor de longevidade, de saúde mental, de bem-estar, de felicidade? São os bons relacionamentos. Não é atividade física, não estou falando que não são importantes, não é a alimentação, não é o sono, não é isso que vai te dar o equilíbrio, né? Falo que é o equilíbrio corpo e mente. São os bons relacionamentos que você cultivou durante a sua vida. E lembrando que não é só um relacionamento de casal, né? Não é só um relacionamento... De amigos mesmo. De amigos, relacionamentos profissionais. Dar risada, jogar conversa fora com a amiga. Exatamente. São todos os relacionamentos. Os relacionamentos sociais, profissionais. É sobre isso. E você cultivar esses bons relacionamentos. E que nem todo mundo, infelizmente, né, pensa sobre isso. E muita gente, depois da pandemia, acabou se isolando. Exatamente, e descobriu, isso. eu quero ficar na minha casa. Gostou. Cada vez mais, tem gente que não gosta de sair de casa. Eu falo, força a sair. Tem gente porque que tem uma aí fobia, cura. né? A gente tem que tomar muito cuidado com a solidão também, né? A solidão, da mesma forma que você ter bons relacionamentos é saudável, a gente sabe que a solidão é um fator de risco para várias doenças hoje também. E o corpo somatiza, né? Somatiza. Nós somatizamos tudo, né? Esse eixo cérebro-intestino, né? Mais a microbiota, ele é assim, tudo que a gente não resolve aqui, a gente vai refletir no corpo. Então eu falo muito sobre isso. Começa cuidando da sua mente. Não sei por onde começar. Foca no pilar espiritualidade. Essa é a maior preocupação e reclamação dos seus clientes? Sim. Dos seus pacientes, sim. né? Clientes, pacientes, amigos, né? Muitos se tem amigos. É maior. Tô com muito medo, eu tô muito insegura. Enfim, tanto homens quanto mulheres, tá? Os homens também? Também, os homens também. A gente acha que os homens são mais fortes. Não, os homens também. Todos frágeis. E eu falo, vamos começar. O que é mais fácil, né? Eu coloco essa roda do autocuidado. O que é possível hoje para sua vida? O que fica mais fácil? Eu
é mais fácil começar uma atividade física. Geralmente não é esse pilar que eles Ah, escolhem. Mas não. se for isso, ok, vamos começar por aqui. Mas tem um que eu estimulo muito. Quem não sabe por onde começar, a espiritualidade. Você trabalhar a espiritualidade. Ia fazer o quê, por Não exemplo? necessariamente tem que ser através de uma religião. Hum. Se for, ok, porque você vai ter uma comunidade ali, você vai ter uma rotina que ajuda bastante. Mas se a pessoa não quiser ter nenhum viés com religião, é você acreditar que tem algo maior. Você, independente da sua crença, é você cultivar fé. Né? Você ter fé, você acreditar que tudo vai passar, que tudo vai melhorar. Essa postura mais positiva diante da vida, entendendo que existe algo a mais, que existe uma força maior, isso facilita muito a você passar por qualquer desafio de uma forma mais leve. E ajuda na saúde? Diretamente. Porque você não vai ficar ali ruminando, você não vai ficar mantendo aquela preocupação. Você pode estar passando por dificuldades. Mas você confia. Mas você confia, exatamente. A partir do momento que você confia, que você crê que aquilo dali vai passar, que aquilo dali vai melhorar, que você vai contornar aquela situação, você já tem uma outra postura diante da vida e, consequentemente, você tem menos sintomas. E a gente não pode esquecer também das doenças autoimunes, que muitas estão aumentando por conta de quê? De estresse? Desequilíbrio. Mente e corpo, desse estresse. Né? Eu vejo muito hoje na minha rotina mulheres que foram vítimas de violência, qualquer tipo de violência, enfim, que passaram por abusos na infância, né? O que passam atualmente por qualquer situação de violência, elas, quando ficam ali ruminando, quando ficam, sabe, com aquela dificuldade de... Ai, não tô, nó na garganta, exatamente. Esse nó na garganta. Aperto no peito, tô com uma dor na boca do estômago. É totalmente por conta disso. Aliás, né, eu ia puxar esse tema daqui a pouco, mas já que você tocou Sim. no assunto, tem muita mulher com nó na garganta e tem muita mulher aí que não consegue realmente, até envelhecido, já vi mulheres envelhecidas demais pela própria idade, por conta desse descompasso com a vida. Você está vendo muito isso? Você, inclusive, no seu Instagram, que eu recomendo, a doutora Elaine Moreira, você está falando muito disso, por experiência própria, por coisas... Quer dizer, tinha um nó na garganta da Elaine aí que saiu, né? Sim, exatamente. Culturalmente, nós somos ensinadas a engolir quietinha, aturar, aguentar, a ter mais paciência, a aceitar, a ter mais resiliência. A elogiar quando não está com vontade. Exatamente. A elevar o ego. Nós temos uma coisa... outra pessoa, não o nosso. Exatamente isso. Então, culturalmente, nós somos muito tolhidas, né? Nos colocaram numa caixinha e agora, quando a gente está saindo, colocando isso para fora, eu falo assim, a gente tem que fazer isso não só pela gente, mas pelas que ficaram. Né? E para a nova geração. Eu falo, eu tenho 3 filhas. Você tem 3 meninas? 3 meninas. Uau! Não é à toa que Deus deu 3 meninas. Nossa, eu falo assim, que missão! Que missão, tua. é uma missão. Eu falo que isso é uma missão, né? Hoje eu tornei essa bandeira, né? De levantar essa bandeira, de defender essa questão de violência doméstica, principalmente. Violência de mulheres e crianças em geral, Silvia. Mas assim, não é só por mim. Então, pelas que ficaram, as que sofreram, as que se foram, infelizmente. E pelas que estão aí. Eu tenho um mundo melhor para entregar para as minhas filhas também. Eu não quero que elas passem pelo que eu passei. Eu não quero que elas sejam submissas, que elas, né, fiquem com isso tudo entalado, como eu fiquei. E é muito desafiador. Você ter feito isso pro seu corpo. Sem dúvida. Ficou doente? Graças a Deus eu não fiquei. Confesso para você, eu não tomei nenhuma medicação. Sabe, porque eu não sou contra também medicação. Desde que bem indicada, orientada por um profissional, se for necessário. Né? Quando eu falo de medicação, eu estou falando de medicação prescrita por psiquiatra mesmo, que tem muito tabu também em relação a isso. Sim, sim. Vai viciar, não pode. Não é verdade. Se tiver indicação, tem que usar. É melhor que você use e até estabelecer, vai junto com o autocuidado, mas que use. Eu não precisei usar, mas se tivesse necessidade, eu teria usado sem problema algum. Confesso que eu não adoeci, tive um diagnóstico, nem nada, assim. Mas é claro, perdi algumas noites de sono. Eu dei uma atrapalhada no meu autocuidado, sim. Parei com a atividade física por um período. Mas uma coisa que me sustentou muito foi a espiritualidade. Tá. Foi acreditar que aquilo ia passar, sabe? De ter aquela postura diante da vida mesmo, positiva, de crer
Eu falava muito, eu creio, eu creio. As pessoas mandavam mensagem, eu respondia, eu creio. Ah, eu estou te apoiando. Eu trabalhei muito a gratidão, né? Que é uma prática também independente da espiritualidade, não tem nada a ver com religião. Mas você trabalhar a gratidão, então eu tenho meu caderninho da gratidão, já tinha antes, né? Então agora eu sou mais fiel a ele, disciplinada, sem Tá. dúvida alguma, com o caderno da gratidão, né? O que é esse caderno da gratidão? Você tem um caderno e você colocar ali pelo menos 3 coisas no dia pelo qual você é grata. Toda noite você agradece? Às vezes de 3 manhã, coisas? às vezes de manhã. De Hoje, por exemplo, eu manhã. fiz pela manhã. Tá. Tá? Ontem, eu acordei muito cedo, fiz era 4h30 da manhã, eu estava fazendo meu caderninho da gratidão. Mas tem dia que eu faço à noite, às vezes eu pulo, às vezes acontece de pular. Isso faz bem pro corpo, né? Muito. Tá. E você começa a ver que a gente tem muito mais coisa para agradecer do que para reclamar. É verdade. Isso ajuda muito a você ter essa força para superar. Mas assim, eu conheço várias mulheres, amigas, que desenvolveram doenças autoimunes, né? Enfim, doenças que não têm cura, Porque assim, câncer, né? Eu acho assim, primeiro que eu acho que câncer é uma doença, acho, né? Eu não sou médica, que é emocional. Tem muito É a uma ver. coisa muito a ver Tem com dor. muito a ver com dor, com o que você não digeriu, né? Isso tem muito a ver da minha área. O que você não tolera, mas você teve que segurar. Tem muito a ver com isso, muito. É o que a gente falou no começo, dói no estômago, né? Aquela coisa que fica parada ali. Mas o que eu acho interessante é assim, quando a gente olha uma mulher lindíssima, como é a Elaine, Obrigada. num nível social bacana, quer dizer, bem cuidada, bem vestida, médica, ela falando que ela passa por coisas que muitas mulheres passam, isso é uma bandeira maravilhosa que você agora, depois de passar por isso, quer dizer, não sei se você ainda está no processo de Sim, passar, passando. mas assim, essa marca que você deixou, você fazer disso uma bandeira. Você colocar isso para fora, colocar nas redes sociais, se expor. Eu achei muito bacana. É sobre isso. É uma exposição, mas eu entendi que através dessa exposição eu poderia ajudar muito mais pessoas. E é o que está acontecendo. O que eu tenho de retorno das mulheres que tiveram coragem de sair, que estão se organizando, que estão superando traumas. Isso não tem preço, sabe? Assim, realmente é o que é meu propósito. Eu falo, eu passo por uma dor muito grande ainda, né? Porque não superou. Ainda passa. Ainda passo. É. Ainda passo. Tem muitas questões, tem muita coisa ainda envolvida, principalmente porque tem filhos, né? Então é uma dor que ainda existe. Eu trabalho ela diariamente e tô transformando essa dor em propósito. E por que você resolveu fazer isso? Porque eu gostaria. Teve algum divisor de águas, alguma coisa? Você falou assim, não, a partir de agora eu vou mostrar minha cara mesmo. Eu quero, sabe, ajudar as pessoas. Eu sei que as mulheres podem se identificar com o que eu tô falando, com o que eu tô vivendo, com o que eu vivi. Não foi assim um divisor de águas, não foi uma coisa muito específica, né? A minha exposição ela veio através de uma situação que eu não sabia que existia. O termo violência vicária, né? Que a gente fala muito hoje. Como é que chama? Violência vicária. Não sei o que é isso. A mulher denuncia uma violência doméstica e depois o agressor ele usa as crianças para Como moeda de troca, para explicar moeda de até troca, melhor, exatamente, para continuar agredindo a mãe. Sim. Então tem violência processual, violência institucional, tem vários tipos de violência que eu nunca tinha ouvido falar. Tá. Eu falo assim, Silvia, sou médica, né, estudo muita coisa, mas eu não conhecia nada disso. E outras mulheres têm que conhecer, têm que saber o que é. Elas têm que se precaver em relação a isso. Elas têm que ser orientadas. E o que eu vejo muito é por que nós mulheres temos que aceitar, que tolerar tanto? A gente não pode. E ter essa ideia, né? Romantizar tudo, normalizar. Muitas vezes para ter um relacionamento do lado. Né? Muitas vezes para sustentar aquele relacionamento, que custe o que custar. Porque a sociedade ainda cobra. Ainda cobra muito isso da mulher. Cobra a mulher sozinha, cobra a mulher que não deu certo no casamento. Ela cobra julga isso. muito, ela julga muito essa mulher. Né? E a gente tem isso dentro da gente. Eu tive muito. Eu tolerei durante muito tempo justamente por isso, por esse medo. Não, eu vou conseguir mudar, eu vou conseguir. Só que fazendo isso, muitas, infelizmente, perdem a vida. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que tem que ter essa informação para a mulher, mas tem que ter também informação para o homem. Ele tem que ter um outro tipo de educação. Isso tem que começar lá na base, na educação, né, infantil. Isso tem que ser transformado. Não dá para continuar. Tem ainda, né? Tem a parte do machismo que está ainda estruturado, né? Porque eu sempre falo o seguinte, né? A gente já vai voltar para o nosso tema. Eu sempre falo o seguinte, que... puxa vida, outro dia me perguntaram, falaram assim... Nossa, você viu, tá aumentando o feminicídio. Eu
Falei, ué, mas agora a gente não está mais bem informada? Sim. Por que está aumentando? Porque o ser humano não muda, Elaine. É. A essência da gente, uma pessoa passional, uma pessoa com ciúmes, ela Ela- faz aquilo, vai pra cima, não quer nem saber de filho, não quer saber de nada. É muito doido isso. Exatamente isso. Eu falo a saúde mental, a gente tem que cuidar muito da saúde mental. Não só das mulheres, mas principalmente dos homens também, quando a gente fala desse assunto. Acho que E até mais os homens. mas eles os precisam homens ser- também. Está né? evoluindo. Tem muitos pacientes homens hoje que aceitam, né? Porque eu tenho 25 anos de formada. Eu lembro que no início, quando a gente falava de tratamento psicológico, né? Nem era psiquiatra, a gente falava, nossa. "Vamos no psicólogo", os pacientes, imagina, o que é isso? Não preciso, não preciso, isso é verdade. coisa de mulher, ainda tinha muito isso. Mas hoje não. Hoje, como eu atendo muito paciente portador de obesidade, então eles frequentam, né, não só psicólogos, como psiquiatras, eles usam medicação quando tem indicação. E isso traz mais qualidade de vida para ele, para a família, sabe, para a sociedade em geral. Então a gente precisa vencer esses tabus ainda. Estamos no caminho, melhorando essa parte da saúde mental, mas ainda é uma grande jornada ainda a ser cumprida, até vermos aí resultados eficazes e reduzir esses números que são absurdos, né? O Brasil hoje, 5º país no mundo Quinto. com mais vítimas de feminicídio. É muita É coisa. muito machismo muito estrutural, machismo, não tem muito. jeito. E os coitados dos homens estão tendo que aprender aí, né? Porque não sabe lidar muito com essa nova mulher. Porque outro dia eu fui até no aniversário, tava assim, umas 30 mulheres de um lado, os homens, eles ficam até de costas, que a mulherada não quer nem Sim. saber. É uma nova sociedade que está sendo criada e que eu não sei, eu acho bacana, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque quanto mais mulheres se identificarem com pessoas como a gente, que passam pela mesma coisa. Por exemplo, eu fui mãe solo. Quando eu Olha. falei aqui que eu fui mãe solo, todo mundo, nossa, você foi. Eu passei por relacionamento abusivo também, eu passei por um monte de coisa. Então, eu acho que a maioria das mulheres, elas estão aprendendo a viver e conviver nessa nova sociedade, e os homens também, né? Também. E com muito mais saúde, né? Quando a gente reaprende o nosso lugar, quando a gente se fortalece. Eu falo assim, uma vai fortalecendo a outra. Isso. Isso é muito importante. Por isso eu falo, tem que ser falado, tem que ser orientado. Quando a gente está junta, é muito mais fácil você atravessar esse momento desafiador, se você estiver passando aquela situação. E entender que tem vida também, né? Então tem a mãe solo, tem, e tá tudo bem. E ela tem que ser respeitada. Ela, sabe, ela tem o espaço dela e parar com aquele julgamento. É verdade. E você falou uma coisa muito importante. Tem muitas mulheres que elas estão tão infelizes que aí elas se abandonam. Sim. Então, eu imagino que no seu consultório, muitas devem chegar já na obesidade porque se largaram totalmente. Aí você faz um trabalho integrado, porque você tem que cuidar do emocional dessa mulher que chegou também. Muito, muito comum. E eu, depois de 20 anos sem atender no SUS, eu voltei a atender no SUS, né? Ah, imagino que você não tá vendo. Nossa, e foi assim, um presente. Você fala com prazer, que ai, bom. mas eu adoro, meu olho brilha, porque realmente eu adoro atender o paciente, eu adoro levar essa informação de qualidade para ele, porque hoje o paciente ele chega muito informado, ele tem muito acesso, né? É verdade. Ele tem uma internet, ele tem uma IA ali, que ele já jogou. É. O que ele tá sentindo, ele já jogou o resultado do exame dele. Ele só foi confirmar com você. Só foi confirmar. Deixa eu dar uma confirmada, porque eu tô entendida aqui. Já tenho isso. Tem uns que já estão até usando medicação, né? Porque ele achou ele viu que aquilo ali é bom, já foi lá no balconista da farmácia e já chega. Então, você atender esse paciente, orientá-lo, né? Quando a gente fala assim, tanto do privado, mas principalmente na rede pública. Você orientar esse paciente, você mostrar para ele que ele tem que se resgatar, ele tem que olhar para ele tem que se priorizar. A palavra que eu mais uso hoje na minha consulta é priorize-se. Eu adoro quando eu dou uma aula em inglês, eu sempre falo. Eu adoro essa palavra em inglês, né? Acho ela linda. Então. Priorize-se. Porque se você não priorizar você mesmo, você não vai conseguir cuidar do restante da sua família. Aí eu falo muito para as mulheres. Porque acaba que no consultório, a mulher se cuida mais, previne-se mais. É verdade. Ela vai. Então, hoje, meu consultório... Por isso que vive mais. Por que vive? Exatamente, mas tem estudos que mostram. Por que a mulher vive mais? Porque ela procura assistência em saúde de uma forma preventiva. É verdade. Todo mundo deveria fazer isso, né? Mas não faz. Infelizmente, os homens não são tão educados a isso quanto as mulheres. Então, as mulheres, elas chegam e geralmente com a rotina muito bagunçada, sem saber o que fazer. Eu falo assim, coloque o que é prioridade para você, o que você faz, cuide de você. Aí depois você começa a cuidar do restante da sua família.
E muitas já chegam, assim, em situações que estão há anos tolerando, e claro, somatizando, né, que a gente E fala. vai Que é vai se levando pro alimentando corpo de de sentimento, de mágoa sentimento, e vai e vai engordando. ganhando peso, vai ganhando, e aí vira aquela bola de neve, né? É. Obesidade, Você doença para crônica. você para quando a mulher ela, sei lá, se livra de alguma coisa, de uma situação, ela começa a ir bem, começa a emagrecer, fala: "Nossa, melhorou". Não, é que ela passou de Porque ser oprimida. exatamente, ela deixou de ser oprimida. Muitas chegam e falam assim: eu não consigo fazer nada. Mas o emocional dela está sendo bombardeado ali. Ela está sendo bombardeada com. Tem difamação, tem muita agressão psicológica, né? Porque a gente fala da violência contra a mulher. Não, gente, a violência física é o último É, a gente nível. imagina, né, a violência contra a mulher é física, não Você tem. imagina logo, né? Um tapa, um soco, um chute. Gente, a violência psicológica, ela começa muito antes. É. A moral, tá lá no início. Não, e eu falo que a violência está até no elogio. Por exemplo, a mulher pega e aparece com uma mini saia para Aham. sair. Ah, mas você fica tão mais chique se você colocar uma saia longa. Ou É. então põe um esmalte com uma cor mais É. forte. Ai, mas se você colocar clarinho é bem Cheirinho, você vai ficar bem melhor, melhor. entendeu? É isso Então mesmo. tá no elogio às vezes. E Ai, é você vai me deixar sozinha em casa? isso é normalizado, a gente normaliza isso. Mas a gente aprendeu assim, Elaine. Deixar sozinho em casa, você acha assim: "Ai, como me ama, ai, como cuida de mim, como É. gosta de Liga toda hora. mim". Nossa, tá com ciúmes, ele me Me ama. ama. Liga de vídeo, né. Tá com quem? Nossa, quantas vezes eu já É, fiz isso. aí, Você pegar um celular, ter que mostrar numa mesa com quem você Isso, olha só quem tá. tá aqui, manda É, tchau. eu já fiz isso eu confesso pra você, até dentro de avião. Quem são as pessoas que estão do seu lado, assim, indo para congresso, alguma coisa. E a gente acha, no início, que aquilo dali é lindo. Nossa, Ai, meu gosta de Deus, mim gosta tanto de que tá mim. cuidando, é verdade, é verdade. A gente tem que sair dessa bolha. A gente É. precisa estar esclarecida. Isso, eu falo, não é colocar homem contra mulher, não é sobre isso. É sobre Não, você saber dar limite. Porque o homem gosta também quando a mulher coloca limite, a verdade é pelo essa. contrário, eles pedem, que nem criança Pedem. É pequena. igual, da mesma Fica forma. lá, não faz, não faz, Silvia, quer limite. exatamente isso, exatamente isso. Porque criança solta sem limite, É. ela fica toda Eu tenho, desorientada, eu homem tenho também. a Maria Antônia, que é a minha caçula, né? A Maria Antônia tem 5 anos. E é sobre isso. A criança pede para você Pede pra colocar você limite, colocar para limite. você falar, olha, não, agora chega, agora é isso. Ela pede, isso é demonstração de amor. É, é. É sobre isso. E em relação a isso, quer dizer, você deve. A maior reclamação que as pessoas têm hoje quando chegam no seu consultório, qual é? Qual a maior preocupação? É longevidade? É o quê? É o cuidado mesmo? A maioria, infelizmente, já chega com dor, já chega com um sintoma. Que o principal é dor, né? Ah, eu tô com dor no estômago, eu tô com dor no peito, né? A maioria é isso. Eles querem também, claro, querem buscam longevidade, qualidade de vida, mas o que faz chegar até o consultório foi algum sintoma, Uhum. que não deveria ser. Deveria ser uma saúde feita como manutenção. Você não faz manutenção do seu carro, você não faz manutenção, né, de tudo, porque você não tem a cultura de fazer a manutenção também. De ir ao médico simplesmente para fazer exames preventivos. Eu vejo hoje na minha área, por exemplo, a gente tem um exame de colonoscopia, exame extremamente importante para fazer um diagnóstico precoce de uma doença que vem aumentando, que é o câncer, né, de cólon, câncer coloretal, extremamente frequente, tanto em homens quanto em mulheres, que pode ser letal. E as pessoas não se preocupam. Ah, eu não quero fazer esse exame, não. Que é obrigatório acima de 45 anos, independente de você ter história familiar ou algum sintoma. E as pessoas não fazem porque simplesmente não querem fazer. Eu tenho tabu também do exame, né? Medo de Medo de fazer. fazer. Então, assim, a prevenção, sem dúvida alguma, é a melhor forma de você ter a sua longevidade. O que você recomenda, então? Quais são os principais erros que as pessoas estão cometendo? E o que você recomenda para ter aí um ganho de saúde, né? Para a gente não cometer tantos erros e ficar seguindo muitas vezes as dietas que estão na internet. Perfeito. Bem, vamos começar pela dieta. Alimentação saudável. Ah, não sei. Todo mundo sabe o que é uma alimentação saudável. Tá? Claro, uma nutricionista vai te orientar, vai fazer um plano alimentar, né, individualizado, uma coisa direcionada para você, para a sua rotina de vida. Sem dúvida alguma vai te ajudar, o profissional. Mas tenha alimentação saudável. Beba água. As pessoas não bebem água. Né? Simples. De É verdade, graça. esquece. As pessoas não se hidratam. Segunda coisa, atividade física regular.
Não é você ficar 3 horas na academia, não é sobre isso. É você manter uma rotina. Lembrando que a frequência é mais importante do que a intensidade. Tá. O que significa? É melhor você ir para uma academia, você fazer uma caminhada, você fazer uma natação 5 vezes na semana, do que você fazer uma vez na semana, 3 horas, por exemplo. Tá. Então, você fracionar. Você tem aí 150 minutos por semana que vão te ajudar a controlar, a prevenir doenças. Mas se você já tem alguma doença instalada, se você é hipertenso, diabético, se você é portador da obesidade, né? Lembrar que a obesidade, ela por si só já é uma doença, aí você precisa aumentar essa frequência. Tá? Você precisa já pensar aí o dobro, 300 minutos aí na semana seria o ideal. Preze o seu sono, reduza o tempo de tela. Durante o dia, eu trabalho com isso, tudo bem, você trabalha, mas à noite vai reduzindo. Evite aí, principalmente 1 hora antes de você dormir, ficar no celular, ficar Aquela olhadinha última. assistindo. Não, Última olhadinha pra ver se alguém ligou. se alguém mandou pra ver se tem mensagem, um tudo. vídeo que você não viu. Fala sério. Ai, essa parte é mais difícil pra mim. É mais desafiador hoje, acho que é isso, Nossa, realmente. pra mim é mais difícil. É um hábito, né? Virou um Peraí, hábito. deixa eu dar uma olhadinha, Virou um será que eu hábito. não perdi nada. Mas assim, evitar realmente, principalmente à noite. E quando você for dormir também, colocar o seu quarto todo escuro, sem nenhuma luz. Nem aquele stand-by que tem. Eu não tenho nem TV no quarto, eu falo. Quem puder não Você que ter eu tenho TV. televisão no quarto, eu sou malandra. Tenho televisão no quarto, daí eu coloco no programa que eu quero, eu ponho uma pra máscara e fico só E ouvindo. fica as ouvindo. coisas, dormir com barulho. Ai, meu Deus do céu. O ideal é que não tenha barulho, É. é que não tenha luz, é que ele esteja climatizado. Esse é o ideal, você preparar o seu quarto para o sono. Trabalhar a espiritualidade, como eu falei, né? E fazer a gestão do estresse, você se organizar, você se priorizar, organizar bem sua agenda, sabe? Entender que por mais difícil seja o momento que você está passando, aquele desafio vai passar, porque tudo passa, sabe? Se lembrar dessa impermanência, isso vai ajudar bastante. E ter uma visão positiva da vida, como eu disse, né? Trabalhar a gratidão, praticar, né? Eu falo técnicas de relaxamento, a meditação é excelente ferramenta que vai te ajudar muito no estresse. Consequentemente, vai te ajudar a ter um sono melhor. Se você dorme melhor, você come certeza, melhor, você não com tem aquele certeza. apetite por alimentos calóricos, né? Pelo açúcar, por exemplo. Você vai ter mais disposição para fazer atividade física. Você não vai se irritar tanto com as pessoas. Você vai conseguir se relacionar melhor, né? Ter relações mais saudáveis. Então, eu falo assim, primeira coisa, espiritualidade. Técnicas se for priorizar, né? Essa é a minha orientação, claro que isso é individual, mas para mim é espiritualidade, primeira coisa. Segundo lugar, técnicas de relaxamento. Que pode ser através da sua respiração ou alguma meditação que você goste, mas também é bem individual, para você reduzir o seu nível de estresse. Aí depois vem o sono, que vai te ajudar todos os outros. E só uma pergunta que eu acho muito importante. Tem gente que fala que quanto mais você come, independentemente da alimentação ser saudável, é você comer menos. Tem gente até que faz aí, o que todo mundo fala do tal do jejum intermitente, pelo menos uma vez por mês, para limpar tudo, limpar o intestino, limpar o organismo. Isso é verdade? É verdade. Realmente é verdade. É você comer, tem uma dica, né? Que você comer 85% do que você comeria, por exemplo. Tá. Então tá. Sair um pouco com fome da Você sai um mesa. pouco com fome da mesa, exatamente. Essa é uma orientação que está entre as orientações, né, daquele estudo Blue Zones, né, que são aquelas Verdade. as 5 áreas do mundo que foram estudadas, onde tem mais pessoas longevas. E o que elas fazem, né? Elas têm bons relacionamentos, elas têm uma alimentação, né? Alimentação mais rica em carne branca, com muito óleos, bons óleos, né? Principalmente o azeite, as castanhas. Eles se movimentam, independente, não é uma atividade física programada, não é o exercício físico. Eles se movimentam, andam mais a pé mesmo. E eles fazem, em relação à alimentação, eles têm essa técnica, né, de você não comer para se sentir empachada. Essa palavra é meio feia, mas ela existe, né? A gente usa bastante isso na gastroenterologia, aquela sensação de plenitude, né, de empachamento. Sim. Você não sair da mesa dessa forma. Pelo contrário, você sair antes de sentir que está saciado, por exemplo. Engraçado, às vezes eu como muito bem, quando eu coloco uma sobremesa depois, aí acaba tudo. Acaba tudo em que sentido, assim? No sentido, aí você começa a ficar cheia, porque tava bem. Se tivesse parado antes da sobremesa, tava bem. Ou antes de um café. Faz mal depois?
Faz, imediatamente depois faz. Mas qual é o momento para comer um doce, doutora? O ideal é não comer, né? Qual é o momento para comer aquele docinho ali que tá ali olhando para O você? ideal é você não comer. O café, depois da refeição, ele vai reduzir a sua absorção de ferro, por exemplo. Sendo que Aquele cafezinho depois da refeição não não é um bom hábito. Diferente do chá. O chá, sim. Tá. O chá vai te ajudar na digestão, mas o café não é o ideal. Inclusive, o café, para quem tem doença do refluxo, ele deve ser evitado. E é verdade que quando você come doce, a digestão ela para tudo para cuidar daquele doce? A prioridade é a digestão do doce primeiro. É isso mesmo. Você vai atrasar a sua digestão. E o doce, assim, tudo doce, né? A gente chama tudo que tem índice glicêmico muito elevado, ele vai fazer um pico. Você vai ter um pico da glicose no sangue, vai ter um pico da liberação da insulina também. Percebe? Logo depois você vai ter fome de novo. É verdade. Daqui a pouco você já está com fome de novo. Por isso que a gente fala que você priorizar a proteína também. Você tem que comer carboidrato, claro. A gente precisa de carboidrato. Eu sou contra aquela dieta, né? Eu fico muito infeliz sem carboidrato. Exatamente. Eu fico infeliz. Não, mas isso é comum. E tem explicação para isso. Realmente, isso é fisiológico. Fica infeliz mesmo. Você não consegue ter raciocinar, você não consegue trabalhar, produzir. E tá tudo bem. Mas o ideal é você ter o equilíbrio. Eventualmente comer um doce não tem problema nenhum. Mas não tem que ter essa rotina. Coisa, né? Rotina de ter que comer um doce, uma sobremesa todas as refeições, todos os dias. Eu acho que dá para comer tudo, mas pouco. Não é? Falo tudo em equilíbrio. Eu uso muito em equilíbrio. Em equilíbrio, esse é meu lema. Só para a gente encerrar, o que está te exigindo mais? Onde está a presença maior da Elaine hoje? Você está conseguindo conciliar tudo, equilibrar tudo? Você está sendo mais chamada pela parte realmente dessa sua bandeira com as mulheres? Como é que você organiza aí teu dia para não ter estresse? Ótimo, excelente pergunta. Bem, as crianças sempre serão minha prioridade. Então, se eu tenho alguma agenda com as crianças, né? Uma reunião na escola, isso é prioridade. Se tem alguma coisa relacionada a elas, tem que levar ao médico, eu tenho que estar aqui com elas, fora a presença no dia a dia. Elas sempre serão a minha prioridade. Mas existe a Elaine profissional, existe a Elaine, né, mais voltada agora, não gosto muito dessa palavra ativista, né, mas assim, mais voltada para isso também. E eu tento conciliar tudo de uma forma, estando presente onde eu estou, né, praticando, que é uma prática... Onde meus pés estão. Praticando, eu super indico, né, que é a prática do mindfulness, né, da atenção plena. Sim. Então, onde eu estou com tempo de qualidade. Sim. Seja com as crianças, seja no trabalho, seja em entrevistas. Onde eu estou ali. Uhum. Não que eu não esteja acessível, né? Quando eu estou com as crianças, se tem uma emergência, claro, né, eu trabalho com pacientes, pode acontecer. Sim. Claro que eu vou atender uma emergência. Da mesma forma, se eu estou trabalhando e tem uma emergência com as crianças, é óbvio que eu vou atendê-las também. Mas, a maior parte, eu estou ali, integral naquele momento. Então, o mindfulness é o que me ajuda bastante e sem culpa, né? Sem culpa de estar aqui, não estar ali, de estar aqui, não estar ali. Chega de culpa, Chega de culpa, que a mulher tem essa coisa, né? Onde tem uma mulher tem culpa. Não, sem culpa. Você sabe que a minha filha se casou e voltou. Quando ela voltou, falou, ai meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Que ela voltou, que eu não sei. Você entendeu? Tudo é culpa. Olha, você tá tendo filho agora, prepare-se, porque é culpa eterna. A gente tem que parar com isso. A gente tem que se livrar dessa culpa, né? E a gente tá aqui para ser feliz, a gente tá aqui para evoluir. E todo mundo erra, mas todo mundo tem que ter a disposição para superar isso e seguir. Tá bom. Vamos seguindo. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo aqui comigo. Te agradeço demais. Eu que agradeço. Gratidão por estar aqui. Obrigada a você pela sua companhia e até o nosso próximo programa. Tchau.